Capítulo 41. Tirar o seu filho do treino pode não resolver. E aqui já vamos começar falando então sobre esse ponto, que é um pouco até delicado, né? Que é você saber dosar a punição sobre uma determinada situação, né? Que muitas vezes não tem a ver com o futebol, tem a ver mais com a escola, tem a ver com o que a criança em si ela faz. Criança faz criancice, né? Vamos lá. Mas já vamos começar a pensar no fato. O fato é que as escolas de ensino, a maioria são bimestrais, né? Então chega no final do bimestre, a coordenadora vai lá e manda o boletim do teu filho, e teu filho tá cheio de nota vermelha. E aí você, pai, já fica assim, né? E agora? O que eu faço? A tendência que muitos pais têm é de castigar o filho. A primeira coisa que faz é vai ficar de fora do futebol. Porque o futebol é uma coisa que gosta, uma coisa que é legal. E nós temos que tomar cuidado, tem que ter bom senso na hora de fazer isso. Novamente, eu não tenho a pretensão aqui de dizer como que você tem que educar teu filho ou não, pelo amor de Deus, não é isso não. Mas a gente tem que ter bom senso para entender que essa punição ela tem que ser mais, a conotação dela ela tem que ser muito mais educativa do que punitiva. E quando acaba acontecendo isso, o que eu passo que fique muito claro aqui? Tem que ser um acordo muito pré-estipulado já com o seu filho lá atrás, no começo do ano. Vou dar um exemplo. Filho, teu compromisso é estudar. Esse é o primeiro compromisso. Se você não fizer o que tem que ser feito na escola, vai acontecer tal coisa. Isso tem que ficar muito claro. Porque criança também né? Eles são espertos. Eles ficam testando. Então por isso que é sempre importante frisar um bom acordo. Quando faz esse tipo de acordo, é interessante porque todas as coisas, eu acredito, independente da idade, independente de qual seja o assunto, nós temos que fazer bons acordos, né? E você tem que mostrar para a criança, desde cedo, a importância que ela tem de cumprir com os compromissos dela, com os afazeres. Ela precisa entender o quanto que isso é importante, desde que isso seja feito lá do início, tá? Agora, tirar o seu filho do treino, tirar o seu filho do jogo, isso pode ser positivo? Cada caso é um caso, eu não quero generalizar, mas eu quero que vocês também entendam que assim, a partir do momento que você leva teu filho para treinar, é porque você está buscando com que ele se desenvolva na maneira desportiva, certo? Certo, beleza, todo mundo está de acordo aqui. Qual que é o ponto que eu quero passar para vocês? Quando ele começa a treinar, ele começa a ir para os jogos, ele também tem um compromisso para com a equipe, ele também tem um compromisso para com o treinador, mas também tem um compromisso com si mesmo. E dentro desse compromisso, ele tem uma evolução. Não pode simplesmente achar que porque o filho está indo mal na escola, você está punindo ele por ele não ter cumprido um compromisso, você está punindo ele de um outro compromisso que ele também tem. Então fica um pouco difícil. E aí você pega alguns jovens que têm suas dificuldades na escola. Muitas vezes pode ser dificuldade, pode ser porque ele não se esforça e tudo mais. E aí ele já tem uma baixa autoestima. Acho que essa é a palavra. Baixa autoestima. É isso, diretor? Baixa autoestima. É isso. O atleta já tem isso. E aí ele está indo mal na escola, você vai tirar ele do treino e ele começa a interromper e a prejudicar esse desenvolvimento dele. E aí o que acontece? Tá proibido de jogar. Aí o time perde. Aí logo ele fica na cabeça dele que o time dele perdeu porque ele não estava lá. E ele já fica com esse sentimento, né? Outro ponto na parte do desenvolvimento. Vocês conseguem entender que os treinadores eles fazem microciclo, mesociclo e macrociclo de treinamento. Ou seja, treinamentos que envolvem a parte técnica, tática, física e comportamental. A maioria dos treinadores, eles não chegam lá e falam assim, vamos ver o que vamos dar de treino aqui hoje. Não, tem um processo evolutivo. Tem um porquê de cada treino. E quando você tira teu filho do treino, por um comportamento dele do outro lado, você está atrapalhando esse processo de formação. Consegue entender? Às vezes você vai falar assim, mas eu não acredito que ele ficar de fora de um treino que vai fazer uma diferença tremenda na evolução. E faz uma diferença tremenda sim. Porque todo treino, todo jogo é importante. Assim como toda prova, toda aula também é importante. Ao invés da gente cobrar que o atleta vai ficar de fora por causa de uma situação, nós temos que tentar entender qual é o motivo dele estar fazendo isso. Né? Se ele está fazendo por birra e etc. Mas esse é o ponto principal. Agora, o que cabe aos pais? É montar uma melhor estratégia junto com o filho de vocês
dizendo, filho, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Fazer bons acordos, eu acho que é o melhor dos caminhos, né? Agora, alguns conselhos interessantes que eu posso passar para você. Já desde cedo, além de fazer bons acordos com os filhos de vocês, mostre para ele que existem prioridades e que a prioridade sim é a escola. Ele tem que entender isso. Mas eu não acredito na palavra prioridades, né? Porque quando é prioridades, o S de plural não existe, porque ou é prioridade ou não é. A prioridade número 1 dele é estudar, é cumprir com os compromissos da escola. O compromisso número 2, aí é fazer a formação, seja no futebol, no karatê, no taekwondo, no jiu-jitsu, seja qual for. Crie regras em conjunto com o teu filho. Eu acredito muito nesse ponto. Como tudo é por base de negociação, de conversa e etc., mostre para o teu filho o que vai acontecer caso ele não faça o que foi combinado. Porque a vida adulta é assim, né? A gente sabe, por bom senso, a gente sabe por lógica, por vivência, que se a gente tem um compromisso de fazer alguma coisa e não faz, acarreta em consequências. E as consequências podem ser, muitas vezes, não serem boas. Então tem que levar isso em consideração. Pode sim ter o castigo? Claro que pode, mas com os benefícios voltados mais até para a parte da saúde. Seu filho pode se divertir jogando futebol. Quando você tira teu filho também, tem essa parte do você tá privando ele de fazer uma atividade física que vai auxiliar na saúde do atleta. Então, por que não? Não cumpriu com o compromisso? Beleza. Não vai poder assistir televisão hoje. Ou, sei lá, alguma coisa que mesmo assim ele goste, que ele trate como lazer, mas que não vai interromper o processo evolutivo dele, seja na escola ou seja no futebol. E é lógico, né? Cada pai vai conhecer seu filho melhor do que ninguém. Você vai saber a hora de apertar, a hora de afrouxar, a hora de avançar, a hora de não. E dessa maneira, com certeza, você vai conseguir ajudar o seu filho. Sempre lembrando que tem todo um processo de evolução, de formação na parte desportiva do seu filho. E quando você, por algum motivo, interrompe esse processo, pode até ser culpa do atleta ou não, você não está prejudicando só a formação individual dele, está talvez prejudicando a formação de todo mundo que está no contexto, da equipe, do treinador, de todo mundo que está ali em busca do mesmo objetivo. Então, tenha bons acordos com o filho de vocês, mostre a importância dele de cumprir com as suas obrigações, com o que precisa ser feito, e ele saber que tudo o que acontece é consequência das ações, seja ela positiva ou seja ela negativa.